Olá pessoal, meu nome é Silvio Everardo. Eu quero falar para vocês sobre o que é Multi-Cloud Storage. Essa é uma das tecnologias que a gente tem oferecido com a Volt, é uma empresa parceira nossa, e muitas vezes a gente gera muita confusão para explicar o que é Multi-Cloud Storage. Então vamos lá, começando explicando o que é Multi-Cloud Storage. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa saber é o que é multi-cloud, né? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em cloud, a gente está falando de nuvem. Até aí vocês já sabem, né? Mas muitas pessoas entendem coisas diferentes quando a gente está falando de multi-cloud. Então tem gente que entende que virtualização na nuvem, aplicação na nuvem, servidor na nuvem, infraestrutura na nuvem, SaaS, né? De que a gente está falando quando a gente está falando de multi-cloud storage? A gente está falando de cloud storage. Mas o que é cloud storage na verdade? Cloud storage, né, nada mais, nada menos do que um armazenamento que fica na nuvem. Ou seja, você coloca seus dados, ao invés de salvar eles somente localmente, você salva em algum lugar remoto, através da internet, e esse lugar mantém seus dados lá. Normalmente é mantido por algum dos provedores terceirizados, pode ser o data center local ou pode ser um dos grandes players de nuvem, também conhecido como nuvens públicas. Né? Eles se ajustam ao tipo de volume que você precisa e criam os dados lá. Alguns exemplos de ofertas comuns de cloud storage estão mencionados aqui. Cada uma delas tem suas vantagens, diferenciais. Todos eles são produtos com nomes diferentes, com um tipo de tecnologias diferentes para fazer basicamente a mesma coisa. E cada um deles tem uma maneira de cobrar diferente do outro, o que faz com que fique tudo muito complicado. Aliás, esse é um dos grandes desafios do cloud storage hoje em dia. Né? Você contrata uma solução, o contrato vem complexo, a oferta é complexa, você tem que calcular quantas vezes os dados são acessados, calcular quanto que você vai descer de arquivos, quanto que vai subir, qual espaço que é elástico, qual espaço que tem retenção. Enfim, é uma conta complexa que muda todo mês. Né? Isso é de propósito para fazer com que a oferta dos fornecedores fique difícil de ser comparada. Né? Pois quando eu estou comparando dos dois, não estou comparando laranja com laranja, estou comparando laranja com banana, então a coisa fica um pouco mais complexa. E acaba gerando contratos onde as pessoas, os clientes, têm custos imprevisíveis, surpresas na conta, né? Além de ser complicado de contratar e operar esses volumes. Né? Então, a solução da Volt, ela é uma solução de cloud storage, só que ao contrário das soluções de cloud storage comum, onde tem uma nuvem sozinha no canto da sala, ela tem uma solução que comporta mais de uma nuvem para fazer o serviço de cloud storage. Então, a Volt criou uma solução que combina 3 clouds diferentes e o dado é dividido nessas 3 clouds. Tá? Então, basicamente, por que você faria isso ao invés de ter uma só storage cloud, ter uma multi-cloud? Porque você está minimizando o risco de downtime. Ou seja, você não fica refém de só um fabricante, só um provedor de nuvem. Quer dizer que algum desses provedores podem dar problema? É bastante raro que um provedor desse tamanho dê problema. Quando acontece, sai no jornal. Mas o que não é raro é a indisponibilidade momentânea. Ele fica um pouco lento, não entrega os dados na velocidade que precisa. Então, usando o multi-cloud, você elimina esse gargalo, tá? Elimina esse ponto de falha, porque você não está só com os dados em um provedor. Mesmo se eles falharem, se um deles falhar, você vai ter como acessar os seus dados. Um exemplo interessante de problemas que eu vi no passado, se você procurar no Google, você vai achar, são empresas que colocaram todos os dados num dessas nuvens e o backup também estava na mesma nuvem. Então a nuvem parou e ele não teve acesso nem aos dados nem ao backup. Ou seja, não é uma boa estratégia. A segunda coisa interessante da solução Volt é criptografia, ou seja, nenhuma das nuvens vê mais os seus dados, você se torna novamente soberano, dono dos seus dados. Esse termo soberania de dados é um termo que está sendo muito usado na União Europeia e vai começar a chegar aqui no Brasil também. E por último, um tema que o Brasil é um dos campeões, que é proteção contra ransomware. Aqui a gente não está falando de nenhuma ferramenta de proteção de endpoint, simplesmente um armazenamento que vai receber uma cópia do teu file server e não vai permitir mudanças. Tá? Então você evita que, como os arquivos estão configurados para ser, os volumes estão configurados para serem imutáveis, você evita que qualquer um possa mudar o que está acontecendo lá dentro. Então basicamente a Volt é isso. Ela é uma solução que pega os dados do teu servidor, né, usa um agente de software, manda os dados para 3 nuvens públicas e permite que esses dados sejam criptografados entre elas e fiquem redundantes
dentro desse ambiente. Tá? Então, é uma solução bastante segura que fornece as 3 nuvens como se fossem uma só, seja como file system ou seja como S3 API. Alguns casos de uso bem comum, primeiro aquele que eu comentei de ransomware, você cria uma cópia imutável, faz snapshots contínuos, você pode voltar a um momento no tempo específico. O segundo uso muito importante é de off-site backup, quando você tem uma ferramenta de backup e quer salvar os dados numa só nuvem, você pode salvar eles em outras nuvens. Então, quando você está procurando criar uma oferta diferente para o seu cliente, você pode oferecer uma oferta de, ao invés de dar para ele só uma nuvem, você dá uma oferta multi-cloud. E por último, arquivamento, para liberar arquivos do data center ou de um storage caro. Né? Às vezes tem arquivos lá que ninguém mexe há muitos anos, você não pode apagar, mas você pode mover eles para um storage mais barato. E o storage da Vault, ele é um storage multi-cloud muito competitivo e mais seguro que um cloud storage comum. Então vale a pena consultar e ver o que a solução Vault pode oferecer para vocês. Bacana? Era isso que eu queria falar. A solução Vault é fácil, simples e protege para diversos fins os seus dados. Muito obrigado e qualquer dúvida é só falar com a gente. Abraço aí para vocês.